Olá pessoal, meu nome é Daniele Tristão, eu sou psicóloga clínica infantil e do adolescente já há 16 anos e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês nessa nossa série de como abordar a sexualidade com os nossos filhos. Eu queria tratar da faixa etária aí a partir dos 11, 12 anos, pré-adolescentes e adolescentes. Nessa idade aí da pré-adolescência, os nossos filhos eles já começam a formar a sua identidade sexual. Não significa que ela já não veio sendo formada desde bebê, como eu tenho explicado para vocês lá desde do nosso primeiro vídeo da série. Mas significa que agora eles vão começar a realmente concretizar todo aquele aprendizado que nós oferecemos para eles lá atrás. Então, nessa pré-adolescência, a gente começa a formar os grupos de meninos, grupos de meninas, eles começam a ter já uma certa separação, uma atração sexual, já começa também a puberdade, as transformações no próprio corpinho, transformações que a gente deve explicar para eles o que está acontecendo. No caso da menina, muitas vezes a gente já tem a menstruação. No caso do menino, nós temos o nascimento dos pelos, a mudança do tom de voz. Então, tudo isso deve ser explicado para os nossos filhos e encarado de uma maneira natural. Também é muito importante nessa fase, gente, e eu tenho visto muita falta de orientação em relação ao uso da internet. Então, o que é o uso da internet saudável nesta fase da vida? Então, orientar a seus filhos sobre pornografia na internet, sobre postagem de fotos, orientar a todos os cuidados que seu filho precisa ter em relação a esses temas. E orientar também, gente, sobre tantos outros assuntos polêmicos. Uso de drogas, namoros, gravidez. Eu sei que isso é muito desconfortável para muitos de nós, né? Muitas vezes falar sobre esse assunto é tão desconfortável para você quanto é para o seu filho também. Mas seja honesto, diga para ele, inclusive, deste desconforto. Diga para ele da importância de falar sobre esse assunto e que por isso então você está abordando o assunto, mas diga como você se sente, como foi a sua adolescência, conte algumas das suas experiências de adolescência e pré-adolescência, né? Aquilo que você achar que é adequado para a idade do seu filho e compartilhe, gente. E aí, uma outra dica muito importante é: seja você a abordar o assunto. Como eu disse, eu sei que muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes nos deixa um pouco incomodados e até constrangidos. Mas se isso é verdadeiro para nós que somos adultos, imagina para um ser em total transformação, né? Em total constituição da sua identidade, né? E que ainda não tem muita ferramenta, né? Nem habilidades sociais para lidar com todas essas mudanças. Então, se é difícil para você, é muito mais difícil para o seu filho. Então, seja você, né, a abrir esse canal de comunicação e diálogo. Seja você a puxar um assunto com ele, a falar de alguma experiência sua da adolescência. Seja você a estimular esse diálogo. Uma pesquisa feita pela Academia Americana de Pediatria, né, com pais de adolescentes de 13 a 17 anos, relatou, 90% desses pais relataram já ter tido algum tipo de conversa sobre sexualidade com os filhos.
Só que os filhos desses mesmos pais, só 39% admitiu ter falado sobre sexualidade com seus pais. O que isso significa? Que muitas vezes para nós adultos, tocar no tema, perguntar se ele tem alguma dúvida, talvez isso para nós seja falar sobre sexualidade. Mas o nosso adolescente, gente, precisa de muito mais. Ele precisa aprender tudo isso pelo qual ele está passando. Então, esteja à disposição, apoie o seu filho, explique para ele questões relacionadas a esse momento e a essa fase. E, de novo, uma coisa que eu tenho falado muito aqui, aproveite para passar os valores. Eu posso sim explicar para minha filha, por exemplo, o que é gravidez na adolescência, mas eu não preciso concordar com isso para a vida dela. Então, quando eu vou dizer de uma gravidez na adolescência, quando eu vou dizer sobre esses assuntos delicados, eu vou inclusive passar para minha filha ou para o meu filho o que eu acredito que seria bom para a vida dela, o que eu espero para a vida dela e quais são os valores que nós temos na nossa família. Não significa também, que os adolescentes vão seguir a regra, tudo que a gente fala, mas significa sim que quanto mais franco for o diálogo, quanto mais próximos nós formos deles e quanto mais abertura eles tiverem conosco, tanto mais eles darão validade para aquilo que a gente fala. Bom, é isso. Espero que essa série tenha ajudado vocês e qualquer coisa escrevam aqui nos comentários que a gente vai conversando.